Krasbrok, dradradradrog, dradradradradradradrog, dradradradradrog, é tipo.
presidente de Cuba acabou de aparecer na televisão americana pela primeira vez desde a Revolução. Desde retornar ao cargo em 2025, Trump rotulou Cuba como uma ameaça inusitada e extraordinária à segurança dos EUA e ameaçou uma invasão da ilha. E agora o homem do outro lado dessas ameaças está respondendo. Aqui está o que o líder de Cuba disse e o que significa para o que vem a seguir. Em 12 de abril de 2026, a NBC News transmitiu algo que não acontecia em quase 7 décadas. Miguel Díaz-Canel reiterou seu discurso sobre resistência revolucionária durante sua primeira aparição na televisão americana. Uma entrevista de 53 minutos com Kristen Welker da NBC News foi ao ar no programa Meet the Press. A entrevista foi gravada na quinta-feira anterior no Memorial José Martí em Havana e é a primeira de um líder cubano naquele programa desde que Fidel Castro apareceu em 1959. Apenas esse fato já lhe diz onde as coisas estão. Um presidente cubano sentado diante de uma jornalista americana pela primeira vez desde a Revolução lhe diz o quão diferente este momento é de qualquer outro nos últimos 67 anos. E o que Díaz-Canel disse naquela entrevista enviou um sinal muito particular. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que os EUA não têm motivo válido para realizar um ataque militar contra a ilha ou tentar o seu deposto. Falando em uma entrevista no programa Meet the Press da NBC News, o presidente disse que uma invasão de Cuba seria cara e afetaria a segurança regional. Mas se acontecer, Díaz-Canel disse, os cubanos se defenderão. Então veio a citação que agora circulou pelo mundo. Se isso acontecer, haverá combate e haverá luta e nos defenderemos e se precisarmos morrer, morreremos porque, como diz nosso hino nacional, morrer pela pátria é viver. Essa é a mensagem arrepiante. Não uma comunicação diplomática redigida por advogados e suavizada por secretários de imprensa, um chefe de Estado na Câmara citando seu hino nacional e dizendo ao mundo que seu povo está preparado para morrer em uma luta contra a militar mais poderosa do planeta. Em resposta às ameaças de Trump de tomar Cuba, Díaz-Canel disse que não tem medo por si mesmo, dizendo a Welker, não tem medo. Estou disposto a dar minha vida pela revolução. E quando Welker perguntou se ele estaria disposto a renunciar se isso significasse salvar seu país, a jornalista Kristen Welker perguntou a Díaz-Canel se ele estaria disposto a renunciar se isso significasse salvar Cuba. Antes de responder, Díaz-Canel perguntou se ela já havia feito essa pergunta a algum outro presidente do mundo. Essa é uma pergunta sua ou está vindo do Departamento de Estado do governo dos EUA? Díaz-Canel acrescentou, em Cuba, as pessoas que estão em posições de liderança não são eleitas pelo governo dos EUA e não têm um mandato do governo dos EUA. Temos um Estado livre e soberano. Renunciar não faz parte do nosso vocabulário, disse ela a Welker. Agora, para entender por que Díaz-Canel escolheu esse momento para dizer tudo isso e, mais importante, para quem ele estava realmente falando, você precisa entender exatamente o que a administração Trump tem feito a Cuba nos últimos 3 meses. Porque essas palavras não vieram do nada. Vieram em resposta a uma campanha de pressão que levou Cuba à beira do colapso. Vamos retroceder. Em 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos realizaram uma operação militar na Venezuela. Trump já forçou 2 grandes mudanças de liderança desde retomar o cargo. Em janeiro de 2026, os EUA capturaram o presidente Nicolás Maduro e o transportaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas. O presidente recentemente iniciou uma guerra no Irã depois de derrotar o líder venezuelano Nicolás Maduro pela força. As ameaças a Cuba são o exemplo mais recente da política externa mais agressiva de Trump durante seu segundo mandato na Casa Branca. Além da guerra no Irã, Trump ordenou uma operação militar que capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro e fez ofertas repetidas para adquirir a Groenlândia. Esse evento não apenas mudou a Venezuela, mas cortou a veia econômica da qual Cuba dependia há anos. A Venezuela era a principal fonte de petróleo para Cuba. E com Maduro desaparecido e seu aparato destruído, esse gasoduto secou. Cuba produz apenas 40% do combustível que consome. E deixou de receber remessas importantes de petróleo da Venezuela depois que os EUA atacaram o país sul-americano no início de janeiro, capturaram o presidente Nicolás Maduro e o levaram a Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas. E não foi apenas a remoção de Maduro que prejudicou. Em 29 de janeiro, Trump assinou a Ordem Executiva 143-ADO, declarando uma emergência nacional e autorizando tarifas em qualquer país que fornecesse petróleo direta ou indiretamente a Cuba. Em 29 de janeiro de 2026, a Ordem Executiva 14.338 foi assinada e entrou em vigor em 30 de janeiro, declarando uma emergência nacional nos EUA e autorizando a imposição de tarifas adicionais sobre importações para os Estados Unidos de países que direta ou indiretamente fornecem petróleo a Cuba. Essa ordem executiva foi um nó econômico. O México, que havia sido outra fonte de petróleo para Cuba, foi ameaçado com tarifas que continuassem fornecendo para Havana. Os Estados Unidos começaram a bloquear navios-tanque dirigidos a Cuba em fevereiro de 2026, direcionando empresas como a Pemex estatal mexicana e ameaçando os países responsáveis com tarifas se resistissem. E o resultado foi devastador. Desde janeiro, a administração Trump limitou severamente os envios de petróleo para Cuba, uma decisão que provocou escassez de combustível, aumentos acentuados de preços e apagões prolongados. O país já experimentou 3 apagões em todo o país em março. A rede elétrica da ilha, já antiga e em ruínas, começou a colapsar. A ameaça surge em meio a um apagão total na ilha caribenha, com a Union National Electric em Cuba anunciando que o desligamento completo da rede nacional deixou a nação de 10 milhões sem energia. Os hospitais foram forçados a limitar cirurgias. Apenas 44 dos 116 caminhões de lixo de Havana, aproximadamente 41,5% deles, conseguiram continuar operando devido à escassez de combustível, desacelerando a coleta de lixo. Conforme os resíduos se acumulam nas ruas de Havana, as rotas de ônibus foram canceladas, o sistema de saúde entrou em colapso. De acordo com o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, o bloqueio e a subsequente escassez de combustível ameaçaram a oferta de alimentos de Cuba e perturbaram os sistemas de água e hospitais do país. A escassez de combustível impediu a colheita de safras e prejudicou os esforços em direção à soberania alimentar. De acordo com o New York Times, este é o primeiro bloqueio eficaz dos EUA a Cuba desde a crise dos mísseis de Cuba. E isso não foi algum efeito colateral inadvertido. Os Estados Unidos confirmaram que a mudança de regime em Cuba é um objetivo até o final do ano. Os Estados Unidos são motivados por um desejo de mudança de regime na ilha até o final de 2026. Os EUA estão propositalmente desindustrializando Cuba. Um jornalista explicou, ao atingir a energia, está atingindo toda a infraestrutura da qual a vida depende, e as Nações Unidas notaram. O secretário-geral Antônio Guterres declarou que está extremamente preocupado com a situação humanitária em Cuba, que piorará ou até colapsará se as necessidades de petróleo do país não forem atendidas. Especialistas da ONU condenaram a ordem executiva emitida pela administração Trump, descrevendo a imposição de um bloqueio de combustível em Cuba como uma violação grave do direito internacional e uma ameaça grave a uma ordem internacional democrática e equitativa. Este era o contexto para tudo. Cuba estava sofrendo de falta de combustível. Seu povo estava sentado no escuro. Seus hospitais estavam lutando para funcionar.
E de Washington, a mensagem continuou ficando mais alta e mais explícita. O presidente Trump não deu dicas sobre o que queria com Cuba. Ele disse claramente. O presidente Donald Trump diz que acha que terá a honra de tomar Cuba. Falando durante uma cerimônia de assinatura de ordem executiva na Casa Branca. Se eu libertá-la, tomá-la, acho que posso fazer qualquer coisa que quiser com ela, Trump disse aos repórteres no Salão Oval. Vocês são uma nação muito enfraquecida agora. Essa linguagem, tomá-la, fazer qualquer coisa que eu quiser com ela, tinha peso. Esta não era uma declaração de política abstrata. Era um presidente americano em exercício falando sobre uma nação soberana como se fosse um imóvel em uma mesa de negociação disponível para ser tomado porque seus habitantes careciam do poder de dizer não. Trump havia estado escalando sua retórica por semanas. Em 27 de fevereiro, ele havia levantado a ideia de uma aquisição amigável. O governo cubano está conversando conosco e eles estão em um grande apuro. Como você sabe, eles não têm dinheiro. Eles não têm nada agora, mas estão conversando conosco, Trump disse aos repórteres. E talvez tenhamos uma aquisição amigável de Cuba. Bem, podemos acabar tendo uma aquisição amigável de Cuba. Então veio a cúpula do Escudo das Américas no início de março. Na cúpula inaugural para o Escudo das Américas, uma iniciativa de segurança e militar multinacional liderada pelo ZEUA envolvendo líderes em toda a América Latina, Trump advertiu que Cuba está no fim da linha. A situação lá e na Venezuela, acrescentou, deve deixar claro que os Estados Unidos não permitirão que influência estrangeira hostil ganhe um pé neste hemisfério. O secretário de Estado Marco Rubio se juntou ao coro. Rubio disse aos repórteres em 27 de março, você tem que mudar as pessoas encarregadas, acrescentando, o país era um desastre porque seu sistema econômico não funcionava. E aqui está a parte que realmente assustou Havana. O secretário de Estado Marco Rubio tem mantido conversas secretas com o neto e cuidador do ditador de facto envelhecido de Cuba, Raul Castro. Conforme o ZEUA colocam pressão sem precedentes no regime de Havana, as conversas entre Rubio e Raul Gomes Rodrigues Castro contornam os canais oficiais do governo cubano. Eles mostram que a administração Trump vê o revolucionário de 94 anos como o verdadeiro tomador de decisão da ilha comunista. Pense no que isso significa. Os ZEUA nem sequer estavam falando com o presidente de Cuba. Eles estavam contornando completamente. Rubio não falou com o líder oficial de Cuba, presidente Miguel Díaz-Canel, ou outros oficiais de alto escalão. Eles são percebidos pelo ZEUA como aparatos do Partido Comunista, incapazes de vislumbrar e negociar mudanças em Cuba. O homem com quem Washington estava conversando era Raul Gomes Rodrígues Castro, apelidado de El Congrejo, o Caranguejo, o filho de uma das filhas de Raul Castro e Luiz Alberto Rodrígues López Clia, um general que chefiava GISA. Rodrígues López Clia, que morreu em 2022, era um dos confidentes mais próximos do ex-presidente. Após sua morte, seu filho começou a subir nos postos, assumindo a carga da segurança de seu avô durante sua presidência. Um oficial sênior da administração Trump descreveu a abordagem de forma simples. Rubio e sua equipe veem o neto de 41 anos e seu círculo como representando cubanos mais jovens e empresariais para quem o comunismo revolucionário falhou e que veem valor em reaproximação com o ZEUA. A mensagem para Díaz-Canel era inconfundível. Não estamos negociando com você. Estamos negociando ao seu redor. E havia um paralelo assustador no ar em resposta à questão de se ele temia ser capturado ou eliminado pelos Estados Unidos. Referindo-se à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e ao assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei em operações militares do ZEUA. Díaz-Canel respondeu que não tem medo. 2 líderes já derrubados. Cuba é dito que é a próxima e seu próprio presidente observa enquanto os Estados Unidos mantêm conversas sobre o futuro de seu país sem ele na sala. A resposta de Cuba a essas ameaças crescentes foi dupla. Desafio nos ares e preparação militar no terreno, embora este último rapidamente se tornasse uma história por conta própria. O governo cubano anunciou que a partir de agora, os sábados serão dedicados à preparação militar, política e ideológica da população em um contexto marcado pela escalada recente de tensão com os Estados Unidos após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar do ZEUA. Este episódio faz parte de uma tendência militarista mais ampla que começou em janeiro de 2026, após a Operação Resolução Absoluta do ZEUA que capturou o ditador venezuelano Nicolás Maduro e resultou na morte colateral de 32 soldados cubanos na Venezuela. Em resposta, o regime declarou 2026 como o ano da preparação da defesa e estabeleceu o Dia Nacional de Defesa como um evento semanal. A cada sábado em toda a ilha, soldados e civis estavam realizando exercícios, treinamento antiaéreo, perfurações de artilharia terrestre, operações de combate simuladas. Os exercícios incluíram tiro prático, artilharia terrestre, inteligência militar, uso de drones e detonações de cargas explosivas sob a premissa de responder a um cenário de pressão e agressão do governo do ZEUA contra Cuba. As autoridades cubanas conduziram exercícios militares em larga escala envolvendo o exército, forças de segurança interna, defesa territorial e estruturas civis. As manobras foram oficialmente apresentadas como um teste de prontidão para possível agressão externa e para ações sob bloqueio. Essa configuração dos exercícios mostra que Havana se concentra não em resolver episódios militares individuais, mas no funcionamento de todo o sistema estatal em uma situação de crise. O envolvimento simultâneo de militares, forças de segurança e agências civis demonstra a intenção de verificar a coordenação de atividades de mobilização importantes e manter a capacidade de controle sob pressão. O próprio Díaz-Canel participou de alguns desses exercícios. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel liderou uma série de exercícios militares em Havana. A razão é o clima de tensão com o ZEUA, especialmente após a ordem executiva que o presidente Trump emitiu. Mas o que o mundo realmente notou foram as imagens saindo da província de Vila Clara. O regime cubano apresentou exercícios militares na província de Vila Clara que pareciam pertencer a uma era passada. O espetáculo apresentava milícia armada, mulas carregadas de suprimentos e um carrinho puxado por bois, provocando uma onda de ridicularizações nas redes sociais por sua aparência bélica antiquada. A página do Facebook Soy Vila Clara compartilhou imagens e especificidades dessas manobras conduzidas como parte do Dia Nacional de Defesa. Na sexta-feira, o regime cubano marcou o Dia Nacional de Defesa em Jibacoa ao realizar exercícios táticos que apresentavam bois e burros transportando armas e munição. Relatos indicam que Cuba não compra armas estrangeiras desde 1991, deixando suas forças armadas com um arsenal desatualizado e sem perspectivas reais de modernização. As redes sociais eclodiram. As pessoas não podiam acreditar no que estavam vendo. Soldados se implantando ao redor de uma casa rural, agachando-se e tomando posições, e então um carrinho camuflado e rompendo no quadro, puxado por um par de bois. A zombaria online era cortante. Mas por trás das piadas, havia uma ironia dolorosa. Enquanto as operações hospitalares estão suspensas, os suprimentos são escassos e o sistema de saúde funciona no limite. Por causa de apagões e escassez de combustível, o Estado continua encontrando milhares de líderes semana após semana para mover tanques, helicópteros e equipamento pesado. O contexto desses exercícios é particularmente impressionante.
Vila Clara é uma das províncias mais atingidas pela crise energética. Tendo apenas recentemente recuperado um quarto de seu fornecimento de eletricidade após meses de apagões prolongados que impactam severamente a vida cotidiana de seus residentes, a postura militar de Cuba foi simultaneamente um ato de desafio em relação a Washington e uma fonte de desespero para cubanos comuns observando o pouco combustível restante ser queimado para fins de propaganda. O país que não conseguia manter as luzes acesas para seus hospitais estava optando por manter as luzes acesas para seus jogos de guerra. E ainda assim, apesar da pressão do ZEUA, a Rússia permaneceu um aliado próximo de Cuba. Não podemos trair Cuba. Isso está fora de questão. Não podemos deixá-la sozinha. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse em coletiva de imprensa em Havana. A chegada de um navio-tanque russo em março carregando 730 mil barris de petróleo bruto marcou um salva-vidas, embora incerto. Apesar de ameaçar tarifas em janeiro em países que vendem ou fornecem petróleo a Cuba, a administração Trump permitiu que o navio-tanque prosseguisse. Mas Trump descartou isso. Cuba terminou. Eles têm um regime ruim. Eles têm liderança muito mais corrupta. E seja ou não recebam um barco de petróleo, não vai importar. Quando Kristen Welker se sentou frente a frente com Dias-Canel no Memorial José Martí, a conversa não foi apenas sobre guerra e invasão. Ela o pressionou sobre as demandas que os Estados Unidos repetidamente colocaram no governo de Cuba. E suas respostas revelaram o quão ampla é realmente a lacuna entre Washington e Havana. Welker perguntou a Dias-Canel se ele estava disposto a se comprometer em responder às principais demandas do ZEUA, incluindo libertar prisioneiros políticos, agendar eleições multipartidárias e reconhecer sindicatos e uma imprensa livre. Ninguém nos fez essas demandas. E estabelecemos que, com respeito ao nosso sistema político ou ordem constitucional, essas são questões que não estão sob negociação com os Estados Unidos, respondeu Dias-Canel. Então Welker pressionou especificamente sobre o caso de Mel Azorbo, o rapper cubano que coescreveu Pátria Eva, uma música que se tornou o hino dos protestos de julho de 2021. Em novembro de 2021, Mel ganhou 2 prêmios Latin Grammy para Pátria Ia como música do ano. Em 2022, a Freedom House o premiou com Luiz Manuel Otero o Freedom Award. Em junho de 2022, Ozorbo foi condenado a 9 anos de prisão por acusações de desacato, agressão, desordem pública e difamação. E ele está cumprindo sua sentença na prisão de segurança máxima Kilo 5I, média em Pinar del Rio. Um vencedor duplo do Latin Grammy sentado em uma prisão de segurança máxima por escrever uma música de protesto. Welker queria saber se Cuba o libertaria. Dias-Canel não se comprometeu. Em vez disso, essa narrativa que foi criada, essa imagem de que qualquer um que fale contra uma revolução é lançado na cadeia, é uma grande mentira. É uma calúnia, e faz parte dessa construção para vilipendiar e engajar um assassinato de caráter da Revolução Cubana. Dias-Canel diz, a realidade, no entanto, é documentada por organizações internacionais de direitos humanos em todo o mundo. A ONU descobriu que Mel Azorbo foi encarcerado unicamente por seu ativismo pró-democracia e exige sua libertação. Mel foi sentenciado em junho de 2022 a 9 anos de prisão em um esforço brutal e desumano para puni-lo por expressão artística e liderança em movimentos de protesto na ilha. Em uma concessão notável no início do ano, Cuba anunciou que libertaria 51 prisioneiros políticos nos próximos dias. O movimento foi descrito como sendo tomado em um espírito de boa vontade e seguiu o engajamento diplomático com a Santa Sé. O governo declarou que os prisioneiros cumpriram uma porção significativa de suas sentenças e demonstraram boa conduta, mas Ozorbo não estava entre eles e a questão mais ampla da liberdade política em Cuba permaneceu intocada. Então, onde tudo isso nos deixa? A mensagem de Dias-Canel foi desafiadora, mas não foi completamente fechada ao diálogo. Quando Welker perguntou se um acordo com Trump era possível, ele respondeu, acho que diálogo e acordos com o governo do ZEUA são possíveis, mas são difíceis. Ele também disse que nunca havia conversado com o secretário de Estado Marco Rubio e não o conhece. Enquanto isso, um oficial da Casa Branca em resposta aos comentários de Dias-Canel disse à NBC que a administração Trump está conversando com Cuba, cujos líderes querem fazer um acordo e devem fazer um acordo, que Trump acredita seria muito facilmente feito. Cuba é uma nação falida cujos governantes sofreram um grande revés com a perda de apoio da Venezuela, disse o oficial da Casa Branca. Mas aqui está o problema. Os ZEUA estiveram envolvidos em conversas com outros países e enquanto essas negociações estão em andamento, eles atacaram esses países e tudo isso cria muita desconfiança. Dias-Canel disse que eu não estava errado sobre o padrão. Os Estados Unidos negociaram com a Venezuela e depois capturaram seu presidente. Ele se envolveu com o Irã e depois iniciou uma guerra. Cuba observou tudo isso em tempo real. E do lado americano, quando perguntado se Dias-Canel é alguém com quem a administração Trump pode fazer um acordo, o congressista Byron Donald disse, bem, acredito que deve haver mudança de regime em larga escala em Cuba. Então, a mensagem arrepiante do presidente de Cuba não foi apenas desafio. Foi a resposta de um líder que acredita ter visto como esse padrão termina, e está dizendo ao mundo na câmera em sua primeira entrevista de transmissão americana em 67 anos que Cuba não entrará silenciosamente. Se esse desafio muda o cálculo em Washington, é outra questão inteiramente. Especialistas disseram que esse sistema rigidamente controlado torna o colapso interno ou a mudança rápida de regime altamente improvável. O substituto de Dias-Canel seria em grande parte simbólico. Acho que é mais provável que simplesmente vejamos reformulação dentro do regime. Talvez o militar assumindo um papel mais proeminente na governança da ilha, que já faz de facto, e o custo humanitário do impasse continua aumentando. Cuba está experimentando sua pior crise energética em décadas com déficits diários e cedem em 1.800 megawatts, apagões durando até 24 horas, e uma economia que contraiu 23% desde 2019. A queda súbita do governo cubano pode criar um vácuo de poder caótico que pode provocar uma intervenção do ZEUA prolongada, sangrenta e cara. E para o ZEUA, o maior impacto direto de uma crise humanitária intensificada seria a instabilidade e o colapso estatal levando a imigração em massa que contraria o esforço de alta prioridade da administração Trump para reduzir a imigração ilegal e afetaria mais diretamente a Flórida, estado natal de Trump. O que Dias-Canel disse na televisão americana foi claro. Cuba não está renunciando, não se rendendo e não negociando sua soberania. Se a ilha pode sobreviver ao estrangulamento econômico tempo suficiente para apoiar essas palavras, essa é a questão que definirá os próximos meses.